Olá e seja bem-vindo à nossa primeira aula do curso Prudência entre Lobos, né? Tivemos aí uma breve introdução e agora a gente vai entrar na aula aqui. Olha como é que as coisas de Deus são, né? É a terceira vez que eu vou gravar essa aula, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se você está vendo é porque deu. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar aqui sobre o significado de prudência, né? Qualidade da pessoa que age de maneira a evitar perigos ou consequências ruins com precaução. Basicamente, é o quê? A pessoa vê que, de repente, um comportamento dela, ou de uma outra pessoa, ou qualquer situação, né, uma circunstância, ela pode acarretar, ela tem uma visão muito clara, né, sobre a causa e o efeito. Então, quando você vê, por exemplo, né, minha mãe ela diz, né, que quando eu era bem pequenininho ali, eu queria colocar a mão no fogão. E ali o fogão estava quente, ela estava preparando, não sei se era um bolo, alguma coisa. E ali da parte do lado ali, acho que esquenta, né? Acho que não sei se era na frente ou do lado, estava querendo colocar a mão, sei que estava quente. E ali eu toda hora indo lá e ela de olho em mim lá, e ela falando, não bota a mão aí, tá quente e tal. E eu, por muito insistir, ela falou: vou deixar para ele ver que tá quente realmente, que eu era bem teimoso, né? Mesmo depois de adulto. E ali coloquei a mão, aí esquentou, tirei ele na hora, eu falei: tá quente, tá quente. Ela falou: viu? Tá quente, nunca mais botei a mão. Então, quando a gente é criança, né, inclusive na presença de Deus, somos eternas crianças, digamos assim, porque a gente está sempre aprendendo. Né? E se você for observar direitinho, o nosso comportamento, ele é muito igual ao comportamento de criança quando a gente está na presença de Deus. Né? A gente quer fazer coisas, Deus não quer, não permite, fala que não é para fazer, a gente vai lá e faz do mesmo jeito. Enfim, uma série de coisas aí que faz com que a gente seja bem semelhante as crianças, nossas crianças, né? E ali, quando a gente tem essa clareza, isso é importante, né? De saber que uma ação ela está ligada a uma reação, né? Saber que um efeito ele está ligado a uma causa. Não existe efeito sem causa, conforme diz ali em Amós 3. Então, quando a gente tem clareza sobre isso, a gente tem prudência. Ou seja, eu sei que uma ação ela vai me conduzir a tal situação. É ruim, então eu vou me esconder, conforme diz ali Provérbio 22, né? Que é o quê? O que está dito ali? Acredito que é o versículo 3, se bem me recordo. Então, vou até pegar aqui para ler para você na íntegra. Então, em Provérbios 22, 3 diz: o prudente vê o mal e se esconde, né? Mas os simples passam e sofrem a pena. Então, o prudente vê o mal e se esconde, ou seja, ele está vendo que tal situação vai conduzir a um desfecho desfavorável. Então, o que, que ele faz? Ele muda aquele comportamento, ele procura influenciar aquela circunstância para que o efeito também venha a ser modificado. Por exemplo, se uma pessoa ela cuida da saúde, ela sabe que no futuro a grande possibilidade dela continuar tendo saúde. Se a pessoa não cuida da saúde, então existe, né, inevitavelmente uma consequência desagradável, um desfecho desfavorável daquele comportamento que está associado àquele comportamento, né? Então, quando a gente deixa de fazer o que tem que ser feito, ou quando a gente faz o que não deveria fazer, então a gente sabe que o desfecho não vai ser favorável. Agindo com prudência, o que a gente vai fazer? A gente vai intervir nessa circunstância, nesse comportamento, nessa condição, para que o resultado ele possa ser diferente. Tá? Então essa é a questão da prudência. Então o Senhor ele nos adverte, né? Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. Então a gente sabe que a gente está pisando em território inimigo e a gente deve estar atento, né? Atento com aqui uma atenção com as pessoas, né, inclusive, né, ao nosso redor, seja da família, seja não da família, né, não precisa necessariamente, né, não só os de fora, não, a gente sabe que tem os de dentro também, que infelizmente são influenciados pelas forças das trevas. Então, olha, o mundo é um lugar,
dominado pelas trevas. Se Deus abrisse a nossa visão, a gente ia ver o conflito que existe no mundo espiritual entre os anjos caídos e os anjos fiéis, né, que manteram aí a sua integridade, a glória de Deus sobre suas vidas. Então, existe realmente uma batalha, né, travada aí para nos defender, para nos guardar, inclusive, porque o ódio do inimigo contra nós é muito grande, né? Se ele pudesse, se ele trucidava a gente em um momento só. Então, ó, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse entendimento aqui é um entendimento chave para que a gente possa ter mais vigilância, né, naquilo que a gente costuma fazer, viver, no nosso comportamento. A gente vai no mercado, a gente não observa o rótulo de alguma coisa, porque a gente confia que as instituições elas fazem um trabalho deixando passar, nesse exemplo que eu estou dando, somente aquilo que nos faz bem. E não é assim. Então, para viver nesse mundo, por exemplo, você não pode estar numa guerra e ser ingênuo, né? Você tem que estar atento, você tem que desconfiar de tudo. Então, por exemplo, você chega num ambiente, numa guerra, né? Graças a Deus nunca fui para a guerra, inclusive não servi, sobrei, né? E você tem ali um ambiente, você chega ali e tal, e fala, não, os inimigos estão ali, e você chega naquele ambiente e você não vê ninguém, ah, não, eles foram embora e tal, aí você começa ali, relaxa e vai andando pelo meio do campo, daqui a pouco, de repente, você caiu numa emboscada. E o adversário, ele trabalha com emboscadas. Com emboscadas. Você pensa que está tudo bem, daqui a pouco ele vem, ó, e ataca, né? E aí é onde pega muitas pessoas desprevenidas. Então é onde que a gente tem que ter máxima atenção, né, no nosso dia a dia, buscar muito no Senhor a sabedoria e a inteligência de Deus, para que a gente realmente tenha condições aí de ter um bom desempenho, manter as promessas de Deus, a qualidade de vida que Deus ele quer para cada um de nós, né, e trabalha nesse sentido. Então aqui, ó, jaz, né, o significado estar deitado ou prostrado, está morto, está sepultado, permanecer, estar situado. Ou seja, o mundo, quando João ele fala de jaz no maligno, ele está dizendo o quê? O mundo ele está é uma permanência mesmo, né? Ele está ali associado, ele está ali à mercê, você vê, ele está deitado ou prostrado. Então ele está à mercê, né, do inimigo. Então o adversário, perdão, o adversário ele trabalha, né, e ele tem os seus tentáculos, né? Então a gente vai falar, inclusive, na próxima aula sobre a BlackRock, né? Então, que é uma empresa, uma gestora de ativos, que tem ali a sua mãozinha, né, em todas as áreas que você possa imaginar. Na indústria da moda, na indústria automobilística, na indústria das mídias, do cinema, né, cinematográfica, na alimentação, na indústria farmacêutica, em todos os lugares. Porque o adversário ele tem que meio que centralizar, digamos assim, né, o seu poder, e ele vai fazer isso como? Na vida dos reis da terra, na camada, né, que tem realmente influência, né? Porque ele não vai trabalhar ali, ele vai trabalhar, claro, em todas as esferas, mas nessa questão mundial, ele precisa de algo grande, precisa de algo forte para poder ter essa influência na vida da população. Então a gente fica, né, muito atento em relação a isso e entendendo que todo o sistema trabalha associado e submisso às ordens do adversário, né? Então, na próxima aula, vamos comentar um pouquinho sobre essa empresa, tal de BlackRock, para que a gente possa aí ter mais clareza sobre o modus operandi aí do inimigo. Deus abençoe sua vida.